Olá, o programa Frente a Frente está no ar mais uma vez e nessa oportunidade nós temos grandes momentos para você. E dentre eles nós temos uma figura ilustre aqui do Dr. Edemundo Dias, ele que é escritor, ele que é doutor em Direito e foi diretor da Polícia Civil, é delegado de classe especial, passou pela Secretaria de Justiça e fez um grande trabalho sempre nesse estado de Goiás aqui, nos honrando. E daqui a pouco você vai acompanhar conosco essa entrevista. Fica conosco, o programa Frente a Frente está no ar. Oba, novidade na praça que hidrata e desembaraça. Limpeza suave, espuma cremosa, uma novidade maravilhosa. Lava, esfrega e seca pra ficar bem legal. Oba, é shampoo natural, que delícia com cheirinho de fruta. Biostratos Kids, é cabelo de criança feliz. Biostratos Especialista Resgate atua na reposição de massa capilar, hidrata e aumenta a resistência dos fios. Tratar do seu cabelo é a nossa especialidade. Biostratos Especialista, o luxo de ser diva. Julinha, não esquece o casaco. Julinha, não esquece o protetor solar. Julinha, não esquece de escovar os dentes. Você que está sempre se lembrando de proteger sua filha, não pode se esquecer da vacinação contra o HPV para meninas de 9 a 11 anos. Ela previne o câncer do colo de útero, que afeta 15 mil mulheres todos os anos. Procure uma unidade de saúde do SUS ou fique atenta ao período de vacinação nas escolas. Vacinação contra o HPV, proteção para a menina, saúde para a mulher. Voltando com o programa Frente a Frente, estamos aqui com a figura ilustre do Dr. Edemundo Dias e que nos honra muito com a sua presença. Doutor, prazer em estar conosco aqui no nosso programa. Prazer é meu, a honra é toda minha. Estou à disposição para conversar com você e com os telespectadores. Dr. Edemundo, além de um militante da segurança pública, ele também foi fundador aqui, é fundador do PSDB em Goiás, né, doutor Edemundo? Eu sou fundador, sou um dos primeiros partícipes do Partido da Social-Democracia. É porque tem gente que não sabe, acha que o senhor só é delegado. Exatamente. E é o único partido que eu fui filiado durante toda a minha vida. Antes de nós adentrarmos aqui na entrevista do ponto de vista profissional do doutor Edemundo, vamos aqui, eu estou já falando um bate-papo com ele aqui do pessoal. Ele já falou que pouca gente sabia disso, assim, que não convive com ele, sobre a fundação do PSDB e também, profissionalmente, antes de ser delegado, o senhor foi funcionário federal também? De qual órgão? Ah, sim. Eu entrei no serviço público muito novo, David. Eu entrei com 24 anos, eu já era servidor da Caixa Econômica Federal, trabalhei 14 anos na Caixa Federal, entrei como escriturário e saí como gerente geral em Goiás, em Goiânia. Maravilha. E depois o senhor... Logo em seguida, o senhor passou Depois eu passei no concurso para delegado de polícia e fiz, por vocação, a escolha de seguir a carreira de delegado. Entrei como delegado de terceira classe e, graças a Deus, saí como delegado de classe especial no alto ponto da carreira e como delegado, diretor-geral da Polícia Civil em Goiás e presidente do Conselho Nacional de todos os chefes de polícia do Brasil. Isso para mim é uma honra, porque é uma carreira razoavelmente exitosa. E depois eu fui na área de segurança pública, eu fui subsecretário de segurança, exerci o cargo de secretário de segurança pública, secretário de Justiça de Goiás por 12 anos. Sim. 12 anos. Secretário de Justiça, inclusive, que tomava conta do complexo prisional. Todo o sistema prisional do estado de Goiás. Correto. E quando eu era secretário de Justiça em Goiás, eu fui presidente nacional também do Conselho Nacional dos Secretários de Justiça do Brasil, fui secretário-geral desse conselho e fui representante do Brasil na ONU, no Congresso da ONU, como representante do setor dos secretários de Justiça. Hoje o senhor está só na Academia de Direito? Assumi a presidência da Academia Goiana de Direito, que reúne figuras ilustres, escritores, professores, desembargadores, ministros, procuradores, todos os operadores da área do direito, da área jurídica, mas também eu estou fazendo assessoria
lá do governador, na assessoria jurídica, técnica para o governo do estado de Goiás. Estou acumulando essas duas funções tranquilamente. Maravilha. Doutor Edmundo, qual que foi o maior enfrentamento que o senhor teve, assim, um desafio na segurança pública? Assim? Conta para nós aqui. Com toda certeza, Davidson, foi justamente no início da minha carreira como delegado de polícia, eu abruptamente fui convidado para assumir a casa de prisão provisória, que era ali na rua 66, ali na Independência. Ah, sim. Quando eu cheguei lá, aquilo lá era chamado de queijo suíço, o inferno na terra. Porque lá tinha, eu me lembro muito bem, tinha 68 vagas, tinha 450 presos. Era o maior déficit carcerário do Brasil. Lá era terrível. Um local totalmente impróprio para custodiar pessoas. Eu me lembro que de uma hora para outra o diretor me nomeou para lá, eu fui e desde aquele momento eu comecei a fazer um trabalho lá dentro. E, inclusive exercendo esse papel também como uma vocação ministerial, porque eu vi que ali era uma oportunidade para levar também a esperança para aquelas pessoas. Foi até bom o senhor dizer, porque nós falamos do profissional aqui, doutor Edmundo, mas por vocação ele é pastor hoje. O senhor é pastor de Madureira, não é isso? Sou pastor de Madureira e há 11 anos exerço esse ministério, que para mim é, entre todas as funções que eu já exerci, a mais importante. Não existe função na face da terra mais importante, mais digna do que ser um servo do Deus vivo. Amém. E aí, como é que foi a experiência? Voltando só para a gente não perder. Bom, como eu já tinha essa vocação inata dentro de mim, do Evangelho, então eu procurei conciliar a minha função de delegado, que parece que às vezes é contraditória, mas não é. Eu acho que o servo de Deus, ele é antes de tudo um servo de Deus. Então eu sempre procurei conciliar isso. Nunca escondi, nunca escamoteei essa minha função. Então ali eu procurei levar a oportunidade para aquelas pessoas. Foi ali que o meu trabalho ganhou notoriedade. Todo o Brasil passou a conhecer uma nova forma de dirigir o sistema prisional, que continua caótico, que continua deficitário. Que aumentou muito, né, a população. É o maior déficit carcerário do mundo, é o sistema prisional brasileiro, e o que mais tem crescido no mundo. Mas, de qualquer maneira, a forma como nós gerimos o sistema prisional ganhou notoriedade. Porque, diante desse quadro terrível, caótico, nós procuramos, na medida do possível, levar um pouco de esperança, fazendo um trabalho de ressocialização, fazendo um trabalho de reintegração social, apoiando as famílias dos presos. No período em que eu passei, durante todo esse período, eu primeiro fui diretor da CPP e logo depois, quando o governador Marconi assumiu, já no seu segundo mandato, ele me chamou para dirigir a agência prisional. Para você ter uma ideia, em Goiás não existia uma interiorização, ou seja, para o telespectador entender bem, o sistema prisional se resumia só a Goiânia. Só em Sepaigo e a Sepaigo CPP. E a Casa de Prisão Provisória, sim, exatamente. Eu lembro do então, o interior do Estado não tinha nenhuma cobertura por parte do governo de custodiar o seu preso. O sujeito cometia um crime lá em Porá, por exemplo. Às vezes ele tinha que vir cumprir pena aqui. Então ele não tinha apoio da família, ele não tinha apoio dos seus amigos ali. Ele saía totalmente daquele ambiente. Hoje, quantos polos existe de cadeia no Estado? Hoje deve ter aproximadamente cerca de 90 unidades prisionais no Estado todo. Então nós interiorizamos. Esse foi um trabalho nosso. Não existia carreira de agente prisional. Nós é que criamos essa carreira de agente prisional. Os ASPs? Os agentes de segurança prisional, chamado ASP. No período que nós tivemos lá, nós procuramos exercer as nossas atividades baseado em 3 pilastras. Primeiro é a educação. Mesmo no cárcere, o sujeito tem que ter uma educação, porque a educação é perspectiva de melhorar de vida. É você receber conhecimento e processar isso
para adquirir uma perspectiva de ter uma renda para a sua família. Então nós levamos a educação para o cárcere, principalmente com o trabalho em alfabetização. Tanto a alfabetização nas letras, como a alfabetização de computador digital. Exatamente. Nós trabalhávamos também em busca de profissionalização de empregos, capacitação profissional. O sujeito se formava ali, pedreiro, ajudante de pedreiro, azulejista, eletricista, cozinheiro, para ter também uma forma de sobreviver honestamente depois que ele deixasse aquilo lá. Né? E levamos muito a questão da religião, porque nós acreditamos. O senhor criou que a também na religião lavoura nós criamos lavoura comunitária, né? E chegamos a produzir lá toneladas e toneladas de alimento. Esse alimento servia para a cozinha do próprio sistema prisional, os presos produziam o seu alimento, arroz, milho, soja, aquilo era produzido para a família deles, para eles próprios, manutenção, barateava o custo. Na época da nossa gestão, foi o menor custo de manutenção de preso do Brasil disparado. Então, essa ideia de trazê-lo aqui, porque o senhor já é um amigo há muito tempo, é para transmitir isso para o povo, né? Para eles entenderem o que passa. E o que o senhor acha que é o caminho hoje da segurança pública? Qual que é o caminho a amenizar? Porque a gente sabe que 100% não vai ficar nunca, mas olha, que seria... eu tenho ouvido assim, muitas propostas que são propostas eleitoreiras, são propostas oportunistas, que não levam a nada. O Brasil, eu posso falar pela experiência que a gente tem, experiência de vida e de uma militância até vicária, sofrida na área de segurança pública, principalmente na área do sistema prisional. Nós precisamos melhorar, o Brasil precisa fazer um trabalho de prevenção. Nós não temos um trabalho de prevenção. O grande gargalo hoje do sistema de segurança pública, em primeiro lugar, é a questão das drogas. O Brasil precisa resolver esse problema das drogas. Então tem que fazer um trabalho de repressão nas fronteiras. O Brasil as fronteiras brasileiras são enormes, nós somos um país continental. Então nós temos uma fronteira seca muito grande e uma fronteira marítima enorme. Então é muito fácil de entrar com drogas, mas o Brasil não é produtor de drogas. Então essa droga é um grande fomentador de violência no Brasil. E fazer um trabalho de prevenção em relação às drogas. Depois, eu acho que nós temos que melhorar a justiça criminal. A justiça é muito lenta, morosa. O sujeito comete um crime, ele tem a certeza da impunidade. Ele já ri, né? Ele ri da justiça diante da Câmara. Então não pode. A pessoa cometeu um crime, ele tem que saber que ele vai pagar por esse crime. O Estado tem que ser respeitado. A polícia tem que ser uma polícia eficiente e a justiça com uma resposta rápida. Países mais desenvolvidos do que o Brasil nessa área não são porque são mais ricos, não. Nós temos países aí, o sujeito comete um crime, com 5, 10 dias, o sujeito está nas barras do tribunal recebendo a sua sentença. Então nós temos que agilizar a justiça criminal brasileira e trabalhar na área da educação, família. A família hoje, ela precisa assumir a responsabilidade na criação dos filhos. Então, tanto na área de repressão quanto na área de prevenção, nós precisamos melhorar muito para melhorar a segurança pública no Brasil. Sim, eu quero agradecer ao doutor Edemundo, nosso tempo é pequeno nesse programa, o programa nosso é pequeno. E eu já quero fazer o compromisso com ele, nós vamos fazer uma segunda gravação sobre esse assunto, o que devemos fazer. O senhor falou bem por exemplo, Estados Unidos, por exemplo, camarada, criança de 10 anos vai preso. Né? Então, assim, a lei funciona. Acho que o problema nosso é que a lei nossa não anda funcionando. E o desrespeito do Estado entre o cidadão e o Estado tem que ter um respeito. Né? O povo critica da polícia, zomba da polícia. A polícia, em alguns momentos, por um ou outro ali, ultrapassa alguns limites. Né? Então, assim, é esse detalhe. Nós vamos trazê-lo num segundo momento para gravar, para a gente falar sobre esse assunto. Eu quero agradecer você pela audiência e fique conosco, que ainda temos uma palavra de Deus ao seu coração. Novidade na praça que hidrata e desembaraça. Limpeza suave, espuma cremosa, uma novidade maravilhosa.
Lava, esfrega e seca pra ficar bem legal. Oba, é shampoo natural, que delícia com cheirinho de fruta. Biostratos Kids, é cabelo de criança feliz. Biostratos Especialista Resgate atua na reposição de massa capilar, hidrata e aumenta a resistência dos fios. Tratar do seu cabelo é a nossa especialidade. Biostratos Especialista, o luxo de ser diva. Julinha, não esquece o casaco. Julinha, não esquece protetor solar. Julinha, não esquece de escovar os dentes. Você que está sempre se lembrando de proteger sua filha, não pode se esquecer da vacinação contra o HPV para meninas de 9 a 11 anos. Ela previne o câncer do colo de útero, que afeta 15 mil mulheres todos os anos. Procure uma unidade de saúde do SUS ou fique atenta ao período de vacinação nas escolas. Vacinação contra o HPV, proteção para a menina, saúde para a mulher. Estamos de volta e eu quero trazer uma palavra ao seu coração neste momento. O Salmo 46 fala da segurança daqueles que temem a Deus. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transporte para o meio dos mares, e ainda que as águas rujam e se perturbem. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O verso 10 diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado sobre a terra, serei exaltado sobre as nações, serei exaltado sobre a terra. Aquietai-vos. Agora há pouco nós tivemos aqui uma palavra com o doutor Edemundo Dias, falando sobre segurança pública. Nós falando sobre a biografia dele e ele deu uma rápida pincelada sobre o tema segurança pública. Infelizmente, vivemos dias maus, dias tenebrosos, em que a nossa segurança está em risco. Mas a palavra de Deus, ela nos dá uma garantia tremenda de que aqueles que estão em Cristo, aqueles que andam na presença de Deus, que obedecem a sua palavra, esses têm a segurança reforçada, têm a presença viva do Deus Todo-Poderoso, com anjos guardando ele. Isso é o que a palavra de Deus nos revela, né? O salmo que nós lemos aqui diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Se nós lembrarmos lá do Salmo 91, diz assim: aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, à sombra, quer dizer, debaixo da sombra do Onipotente, descansará. Ele diz: direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro, ele te livrará da peste perniciosa. Então a palavra de Deus nos dá garantia de que aqueles que temem a Deus e que andam segundo os seus preceitos, que obedecem a sua palavra, tem a garantia da segurança do Todo-Poderoso. Uma pessoa, quando faz uma aliança com Deus, porque alguém deve falar: mas eu já tenho Deus no coração, eu já sou uma pessoa de Deus, eu sou filho de Deus. Não, a Bíblia é clara em nos explicar isso. Uma coisa é você ser criatura de Deus, outra coisa é você ser filho de Deus. Eu falei isso num programa anterior, como tornar filho de Deus.